Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Olá e bem-vindos. Parece que toda semana tem uma manchete nova, né? Sobre como as IAs, tipo o ChatGPT, estão ou salvando a gente ou, sei lá, fritando o nosso cérebro. A preocupação é real, assim. Será que a gente está terceirizando tanto o nosso pensamento que daqui a pouco não vamos saber mais pensar sozinhos? É uma questão válida. Mas hoje a gente vai para um caminho bem diferente. Um caminho talvez mais otimista e, com certeza, mais prático. Para isso, vamos mergulhar num artigo do Jorge Guerra Pires, do Manual de Bolso do Jovem Pesquisador. O título é 10 formas de usar o ChatGPT de forma inteligente. E o ponto central é entender a diferença que é brutal entre o uso passivo, que pode sim atrofiar o raciocínio, e o uso ativo. A ideia é descobrir como transformar a ferramenta num parceiro, sabe? Um parceiro que aguça o nosso cérebro em vez de substituir ele. E o ponto de partida do artigo já é muito provocador. Ele argumenta que esse pânico todo em torno das ferramentas se baseia em pesquisas que, embora corretas, só testam o uso mais básico, mais preguiçoso possível. É como, sei lá, julgar um carro de Fórmula 1 vendo alguém tentar estacionar ele na garagem. Boa analogia. O autor defende que as formas mais sofisticadas, mais estratégicas de usar, que são o foco dele, simplesmente ainda não foram estudadas. A questão não é o que a ciência já aprovou, mas o que ela ainda nem começou a investigar. Ok, vamos entrar nisso então. Para ser justo, o artigo não ignora as preocupações, né? Ele coloca elas na mesa logo de cara. Cita o que as pesquisas mostram. Primeiro, uma redução do engajamento cognitivo, a gente pensa menos, de fato. Segundo, uma menor memorização do conteúdo. E terceiro, algo que, nossa, acho que todo mundo já percebeu, uma padronização do estilo. Os textos ficam todos com a mesma cara. Certo, e ele não contesta esses dados. O que ele faz, e aí que tá o pulo do gato, é contextualizar. O argumento dele é que esses estudos medem o que acontece quando alguém usa a IA de forma passiva, acrítica e, muito no início do processo. É o cenário clássico do aluno que joga a pergunta do trabalho no ChatGPT e só copia e cola. A conclusão do autor não é que a ferramenta é o problema, é esse modo de uso que é o problema. Certo. E essa distinção é a chave para todo o resto da discussão. E é aqui que a coisa fica, para mim, realmente interessante. Porque o artigo vira o jogo. A primeira grande ideia é parar de ver a IA como uma autora e começar a ver como uma adversária intelectual. A primeira estratégia que ele propõe é usá-la como um contraponto crítico. Em vez de pedir, escreva um texto sobre X, ele sugere dar a nossa ideia e pedir, tente refutar essa ideia da forma mais forte possível. E essa pequena mudança no comando, nossa, transforma tudo. De repente, a ferramenta que foi feita para concordar com você, para ser agradável, se torna uma fonte de resistência. De resistência. Exato, você não está mais buscando validação, está buscando resistência. E o mais importante, a responsabilidade de julgar se a refutação da IA é boa ou não, continua sendo sua. Você continua no centro. Peraí, mas isso não tem o risco de a IA simplesmente inventar umas refutações meio fracas, sem sentido? Quão confiável é esse adversário? Ótima pergunta. E ela toca no coração do uso ativo. A confiança não é o ponto. A IA vai sim gerar algumas objeções ruins, mas no meio delas pode aparecer uma ou duas que você não tinha pensado. O valor não está na infalibilidade dela, mas na capacidade de gerar um volume de críticas que te força a pensar. É um processo de peneirar, sabe? E só esse processo já é um exercício intelectual. Entendi. O que nos leva à segunda estratégia, que ele chama de stress testing intelectual. Que é basicamente bombardear as próprias ideias antes que outra pessoa faça isso, né? Exatamente. É pedir sistematicamente. Encontre contra-exemplos, ou aponte as falhas lógicas aqui, ou levante as objeções mais comuns a essa ideia. Ou uma que eu adoro, mostre as implicações indesejadas do que eu estou propondo. Você está usando a capacidade dela de processar um mar de informações para simular um comitê de revisão inteiro. E um comitê bem hostil. Nossa, isso muda a perspectiva. Não é ter um assistente, é ter um sparring.
Um parceiro de treino que nunca se cansa de te bater para te deixar mais forte. Perfeito. Isso se conecta com o conceito de falseacionismo do Karl Popper, que o artigo menciona. A ciência avança tentando provar que as teorias estão erradas, não que estão certas. Certo. Aqui é a aplicação pessoal desse princípio. É um processo superativo que fortalece o argumento de um jeito que o uso passivo jamais conseguiria. Ok, essa parte de usar a IA como adversário, entendi. Mas e naquela fase inicial? Quando a gente só quer saber se uma ideia é boa ou não. O que me surpreendeu foi a sugestão de usar a IA não para ter ideias novas, mas para descobrir o quão batida é uma ideia que a gente já teve. Essa é outra inversão brilhante. As estratégias 3 e 4 são sobre usar a IA como um barômetro de originalidade. A lógica é a seguinte: se você joga uma ideia para o ChatGPT e ele aceita na hora, elabora em cima sem nenhuma resistência, isso é um sinal. Um sinal muito forte de que a sua ideia está bem no centro do consenso médio da internet. Ou seja, é comum. Então, basicamente, se a minha ideia genial para um livro pode ser resumida pelo autocomplete do Google e o ChatGPT aplaude, talvez seja melhor eu voltar para a prancheta. É um teste de humildade brutal, mas necessário. É um ótimo jeito de colocar. E a quarta estratégia é uma extensão disso, o detector de banalidade. Se a sua ideia é facilmente completada e endossada, ela provavelmente não é nova. A IA não gera originalidade aqui. Ela age como um filtro super eficiente para o que não é original. Ao te mostrar o mapa do território comum, ela te dá um ponto de partida claro para navegar em outra direção. Certo. Então passamos pelo teste de estresse, pelo detector de banalidade e agora a gente tem uma ideia que parece sólida, original. Chegou a hora de escrever. E aqui o artigo é muito taxativo sobre a ordem das coisas, né? Extremamente. A quinta estratégia é talvez a regra de ouro: delegar a escrita só depois do pensamento, nunca antes. A sequência é sagrada. Primeiro, o trabalho pesado, o trabalho humano, pensar, questionar, estruturar o argumento, decidir a tese. Só depois que essa arquitetura está de pé é que você chama a IA para ajudar na construção, melhorar a clareza, reorganizar parágrafos, essas coisas. Tem uma citação no artigo que resume isso perfeitamente. Delegar execução linguística não é delegar pensamento. Exatamente, são duas coisas diferentes. O pensamento é a estratégia, a execução linguística é a tática. Separar as duas fases é crucial para não cair na armadilha do uso passivo. Mas na prática, quando a máquina gera um parágrafo que soa perfeito, muito melhor que o nosso rascunho, a tentação de só aceitar é enorme. Como é que a gente luta ativamente contra isso? Que é o que a sexta estratégia sugere. A da resistência ativa. O uso inteligente não é aceitar a primeira sugestão. Envolve um ciclo de ler criticamente, reescrever e até mesmo rejeitar soluções que parecem, bonitas demais, mas que perdem uma nuance da sua intenção. É uma dança entre a proposta da máquina e o seu julgamento. E essa luta com o texto é um exercício cognitivo que as pesquisas sobre IA simplesmente não medem. Agora, o artigo entra numas técnicas que eu achei de outro nível. A sétima, usar o ChatGPT como um simulador de leitores. Isso é fascinante. É uma técnica que muda o jogo. Você entrega seu texto e dá um comando tipo: avalie este parágrafo pela perspectiva de um revisor cético, ou leia isso como um leitor leigo que não conhece o jargão técnico, ou ainda, haja como um especialista da área rival à minha e aponte os pontos fracos. E isso funciona porque hoje em dia é cada vez mais difícil ter esse tipo de feedback qualificado, né? Nossos colegas não têm tempo, nossos amigos não querem ser críticos. Precisamente. A IA, bem instruída, preenche essa lacuna. Ela simula essas vozes críticas e te ajuda a antecipar objeções, a refinar a clareza. Eu mesma testei com o rascunho, pedindo a perspectiva de um leitor que discorda politicamente do meu argumento. As objeções que ela levantou me forçaram a fortalecer trechos que eu achava que estavam perfeitos. E a oitava estratégia é outra inversão de lógica.
Em vez de pedir respostas, a sugestão é pedir para a IA encontrar as lacunas. Sim, é transformar a IA de uma máquina de respostas numa máquina de perguntas. Em vez de perguntar o que é X, você pergunta o que normalmente não é discutido quando as pessoas falam sobre X. Ou, para o seu próprio texto, quais pressupostos estão escondidos aqui e que eu não explicitei? Isso força a ferramenta a ir contra a própria natureza dela, que é repetir o padrão. Você a usa para achar as exceções, as omissões. Chegamos às duas últimas estratégias, e elas parecem focar menos na técnica e mais na sabedoria, no julgamento humano. A nona é sobre saber a hora de parar. Sim, e o autor chama isso de sinal de maturidade intelectual. É a capacidade de reconhecer quando a IA para de ajudar e começar a atrapalhar. O momento em que ela começa a suavizar demais as suas ideias, a empurrar para o consenso. Nesse ponto, o autor diz, é hora de agradecer e assumir 100% do controle. A ferramenta te levou até certo ponto, mas o resto do caminho é puramente humano. Certo, mas essa 10ª regra, a última, me incomodou um pouco. Ela diz para usar a IA apenas onde você já sabe alguma coisa. Se eu só posso usá-la onde eu já sou especialista, como é que eu faço para aprender um tópico novo? Parece um paradoxo. Essa é a pergunta-chave. A distinção que o artigo faz é sutil, mas fundamental. A IA não é uma boa ferramenta para criar conhecimento do zero. Um leigo que pede para ela explicar, sei lá, a teoria da relatividade, vai receber um texto muito plausível, mas que pode ter erros conceituais graves que ele não vai identificar. A IA é uma péssima professora primária. Entendi. Então, onde ela entra? Ela entra como uma amplificadora de competência que já existe. Se você já estudou relatividade, já entende os fundamentos, aí a IA se torna uma ferramenta espetacular. Você pode pedir para ela criar analogias, resumir as diferenças entre a relatividade geral e a especial. Ah, agora faz sentido. Sem saber ciência dos materiais. O software vai gerar um projeto, mas você não tem a menor ideia se a ponte vai cair ou não. Faz todo sentido. Então, para aprender do zero, os métodos tradicionais ainda são insubstituíveis. A IA entra depois. Então, qual é a grande conclusão aqui? A conclusão é que o debate está focado na pergunta errada. Não deveríamos perguntar se o ChatGPT emburrece, mas sim quais formas de uso fortalecem o pensamento e quais o atrofiam. As 10 estratégias que a gente discutiu são exemplos de usos que exigem um esforço cognitivo enorme. Esforço que não foi medido ainda. Exato. O problema não é a tecnologia, é a pedagogia. E o artigo termina com uma frase que, nossa, resume tudo de forma muito poderosa. Sim, uma frase que deveria ser o lema de qualquer educador hoje. Ensine primeiro a pensar, depois ensine a usar a ferramenta contra si mesmo. Isso vira a chave. Não é proteger o pensamento da ferramenta, mas usar a ferramenta para afiar o pensamento. E ele termina lembrando que pensar nunca foi repetir a média. Isso deixa a gente com uma última reflexão. O artigo foca de maneira brilhante em como usar a IA para desafiar as nossas próprias ideias, certo? Para nos forçar a sair da média. Mas e se a gente levar isso um passo adiante? O que acontece quando a gente começa a usar essas mesmas técnicas para analisar criticamente a própria informação na qual a IA foi treinada? Um pensamento provocador. Se a gente pode usar a ferramenta para identificar o centro estatístico de um debate, para mapear o que é consensual, será que a gente também pode usá-la para mapear e questionar sistematicamente os vieses que estão embutidos nesse mesmo centro? A questão que fica é, será que a ferramenta que personifica a média pode ser a nossa melhor arma para finalmente desconstruir e superar essa mesma média? Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy ou Buy Me a Coffee.